Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto. Saúdo vocês com a leitura do Salmo 95, versículos 2 e 7, aonde o salmista nos diz: Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alguns hinos de louvor. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho que ele cuida. Que bom, então, que todos vocês aceitaram este convite do salmista e estão aqui na casa de nosso Pai Celestial, neste final de semana em que nós, então, festejamos, celebramos aquela pessoa que Deus colocou em nossa vida para ser o nosso Pai aqui, neste mundo, nessa terra. Nos ensinar, nos direcionar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos neste momento de culto, em especial aos pais aqui presentes. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno, conforme será projetado. Em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, seu santo Filho, que em seu grande amor nos fez seus irmãos, filhos amados do Pai Celestial. Em nome do Espírito Santo, que em seu grande amor nos chamou à fé salvadora e nos congrega na grande família de Deus. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino, Pai de Amor. Convido a todos que assim puderem, fiquem de pé. Deus nos revela em sua palavra que ele tem misericórdia para com aqueles que reconhecem e confessam os seus pecados e buscam perdão e mudança de vida, de mentalidade em Cristo Jesus. Por isso, confessemos os nossos pecados ao Deus triuno, conforme será projetado. Senhor Deus e Pai, humildemente e envergonhado, venho a ti neste momento para dizer-te que fui desonesto para contigo, negligenciei teu nome inúmeras vezes, muitas vezes proferi palavras indecentes, deixei de lado a tua palavra, tentei solucionar meus problemas sem a tua ajuda, sem a tua orientação. Andei em caminhos tortuosos, duvidei das tuas promessas. Senhor, quero de coração ferido e machucado pedir-te, perdoa-me destas
e de todas as outras faltas. Tenhas piedade de mim, Senhor. Amém. Para aqueles que confessam os seus pecados e buscam o perdão em Cristo Jesus, eu anuncio a graça de Deus dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 18, versículos 1 a 6, um salmo que Davi compôs para agradecer a Deus por ter libertado ele do rei Saul e de todos os seus inimigos, de todas aquelas pessoas que queriam matar, destruir Davi. Façamos essa leitura de forma responsiva, lerei os versículos ímpares, vocês os pares. De Davi ao regente do coro, palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus, o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O meu libertador, o meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de perdição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Oremos. Senhor Deus, que és o nosso Pai e que nos chamaste para sermos teus filhos pela fé em Cristo Jesus. Pedimos que por tua palavra fortaleças em nós a condição de filhos amados para vivermos nos teus caminhos, confiantes e alegres. Por Jesus, que se fez nosso irmão, teu santo Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo para sempre. Amém. Podem se sentar. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18, onde temos então a primeira fala de Deus após Jó questionar os seus amigos por causa do seu sofrimento, eles então dizerem que Jó está sofrendo porque ele fez algo de errado. Uma teologia da retribuição, uma teologia errada, que talvez até muitos de hoje tenham ela. Talvez nós, em alguns momentos, pensamos que essa é a teologia de Deus, a teologia da retribuição. Mas assim não é. E então Deus procura, nessa sua primeira fala, lembrar a Jó e aos seus amigos quem é Deus. Assim nos diz: onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites, fechei com trancas as suas portas, e eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos,
e o impede de praticar a violência. Jó, você visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até 33, sequência do texto da semana passada. Semana passada vimos Jesus fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes, alimentando uma multidão. Mesmo que ele tivesse então querendo ir para um local deserto para poder orar, depois da morte de João Batista, vendo aquela multidão, então ele quis cuidar daquela multidão. Cuidou espiritualmente e materialmente. Mas, então, após ter todo esse cuidado com o povo, ele despede os seus discípulos e também o povo. E então ora. Mas, no meio da noite, acontece um problema com os seus discípulos, no meio do mar da Galileia. E então ele vai e auxilia eles. E aí temos a nossa história de hoje, o nosso texto de hoje. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Assim como os discípulos confessaram a sua fé em Cristo Jesus após ver a ação dele em meio à tempestade, façamos a confissão de nossa fé nesse Deus triuno após a leitura do Evangelho. Façamos com o credo apostólico. Creio Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar? Cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Segura
Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra. Amém. Mas o Senhor, nós podemos ver então na nossa leitura de hoje, Deus, Jesus Cristo, mais uma vez revelando aos seus discípulos o quão verdadeiro Ele é. Mostrando a eles que Ele não é um simples homem, mas é o verdadeiro Deus encarnado. Ele deu mostras a isso no milagre anterior, no texto da semana passada, quando Ele então multiplicou pães e peixes, alimentando a multidão. Nós podemos ver então que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que cuida de todos nós. E agora então, Ele pega e despede os seus. A gente fica meio, pode achar meio estranho, por que Jesus então mandou que eles fossem embora? Por que tem essa palavra, esse termo assim tão forte? Jesus ordenou que os seus discípulos fossem e depois ele despediu a multidão. Por que isso? Então, se a gente pegar o Evangelho de João, a gente vai entender por que Jesus fez isso. Porque a multidão, vendo Jesus então multiplicar pães e peixes, alimentando todos eles, queria fazer de Jesus rei ali já. Eles ainda não tinham compreendido quem era Jesus. Eles estavam querendo alguém que desse comida de graça para eles. E se ainda pudesse lutar contra o Império Romano e libertar eles de Roma, melhor ainda. Mas não foi para isso que Jesus veio. E Jesus ainda não estava na hora dele morrer. Por isso que então que ele despediu a todos e ficou no monte para orar. E Jesus queria fazer isso já no começo do texto da semana passada, quando ele ficou sabendo da morte de João Batista. Mas vendo a multidão, então ele se compadeceu da multidão e cuidou dela. Mas agora então ele pega e ora a Deus. E é isso que Mateus mostra para nós diversas vezes. Jesus orando com Deus. Ele buscando o Pai Celestial. Então os seus discípulos vão e estão fazendo a travessia no mar da Galileia. O mar que não é muito grande, mas pegaram uma tempestade. E então, quase de madrugada, quase já com o sol nascendo, seria se tivesse sol, mas como estava tendo uma tempestade, então ali entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles. Jesus que estava lá em cima do monte, pega e vai ao encontro deles, para ajudar eles no meio dessa tempestade. O texto de Mateus não nos mostra que eles estavam necessariamente com medo da tempestade. A palavra medo aparece no Evangelho quando eles veem um ser ali caminhando por sobre as águas. Então eles pensam que esse ser é um fantasma. Eles ouviram diversas histórias de diversas pessoas que diziam que não, que ali no meio do mar da Galileia tinha fantasmas. Então, eles não acreditavam, mas aquela noite, com aquele temporal, eles vendo um ser caminhando por sobre a água, é um fantasma. Então gritam de medo. E são tranquilizados quando escutam a voz de Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. E então Pedro, ainda meio cético, diz: se é tu mesmo, Senhor, diz que eu vá até aí. Jesus diz: então vem. E aí começou a caminhar. E enquanto olhava para Jesus, concentrava em Jesus, assim o fazia. Mas quando começou a prestar atenção para as coisas que estavam acontecendo à sua volta e deixou que isso dominasse, lhe tirasse os olhos de Cristo, então começou a afundar. E então, mais uma vez, pediu socorro a Jesus. E Jesus, imediatamente, o texto nos diz isso, imediatamente estendeu a mão e o socorreu. E Jesus disse então: homem de pequena fé, por que duvidou? Esse texto nos dá diversos ensinamentos acerca de Cristo Jesus, acerca do nosso Pai Celestial. Talvez vocês não tenham tido bons pais,
não tenham uma boa referência como pai. Ou talvez tenham, graças a Deus. Tanto que hoje em dia nas escolas nem se tem mais atividades para o Dia dos Pais. Porque é uma figura meio ausente em nossa sociedade. Está em descrédito. Tem Dia da Mãe, mas não tem Dia dos Pais mais. Mas Jesus Cristo então nos revela um Pai que todos nós podemos amar, adorar, louvar, agradecer neste dia tão especial que nós separamos para os pais. Todos nós podemos celebrar este dia. E nós vemos esse Pai através de Cristo Jesus. Nós podemos pensar que em meio aos nossos sofrimentos, às tempestades de nossa vida, que Deus está muito distante. Que Ele está lá nos céus e não está olhando para nós. Tal como os discípulos ali no meio do mar da Galileia e Jesus lá em cima do monte. Mas mesmo estando em cima do monte, Jesus não deixou de cuidar dos seus, de saber o que estava acontecendo com os seus. Então, no momento exato, ele foi lá e auxiliou os seus. Não é o fato dele estar longe que faz com que ele deixe de cuidar dos seus. Ele continua cuidando. Assim como Deus também não deixa de cuidar de nós, assim como Jesus não deixa de cuidar de nós depois da ascensão. Ele continua cuidando de nós. Continua tendo os seus olhos sobre nós. Estando conosco em meio às tempestades de nossa vida. E então, diversas vezes nós ouvimos, já nesse ano em que nós temos essa tempestade nova da pandemia, nós já ouvimos diversas vezes Deus nos dizendo para fixar os nossos olhos nele e seguirmos firmes na fé. E então nós talvez fazemos que nem Pedro e queremos sair do barco e caminhar sobre as águas, sobre a tempestade. E, por um tempo, vai tranquilo, vai de boa. Mas, de repente, a gente começa a ouvir o vento, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mais sobre a tempestade. E então a gente começa a afundar de novo, a duvidar desse Deus. Mas, ao clamarmos por socorro, por ajuda, imediatamente Ele estende sua mão e vem até nós. Esse texto nos mostra que Deus nos vê em meio aos nossos sofrimentos. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos. Ele tem paciência com a fraqueza dos seus. Não importa do tamanho da nossa fé. Ela pode ser pequena. Mesmo assim, imediatamente Ele pega e vem até nós. Ele vem ao nosso encontro com poder e com misericórdia. E nos coloca de volta para dentro do barco, para dentro da sua igreja, onde juntos podemos passar por essa tempestade. Ele age sempre para nos socorrer. Essa mão, Cristo, esta mão, Deus estende a nós em diversos momentos de nossa vida. Logo quando nós somos pequenos, Ele estende essa mão a nós no nosso batismo. Essa mão se estende sobre nós, derramando a água 3 vezes sobre a nossa cabeça, nos levando para dentro da família de Deus, nos unindo a Cristo Jesus. Essa mão nós vemos a cada final de semana, quando recebemos a Santa Ceia. Vemos esta mão estendida de Cristo para nós novamente, nos lembrando da sua morte na cruz. E o que essa morte na cruz nos concede? Quando as suas mãos foram estendidas lá na cruz. Nós vemos Deus estender a sua mão até nós também, quando a sua palavra vem até nós. Quando estendemos as nossas mãos para pegar a palavra de Deus. Ali Deus estende a sua mão e envia o seu Espírito Santo sobre nós. Deus não para de vir ao nosso auxílio.
cabe a nós parar um pouquinho de duvidar e crer em Deus. Confiar nele. Seja qual for a tempestade, seja o tempo que for que ela esteja durando. Umas horas, alguns minutos, alguns meses, anos, não importa o tempo da tempestade. Deus estará sempre ao nosso lado e quando nós clamarmos, Ele virá. Isso que nós vemos no Santo Evangelho, isso que nós vemos na leitura do Salmo também. Davi reconhecendo que Deus vem ao nosso encontro e nunca nos abandona. Esse é o verdadeiro Pai que todos nós poderemos adorar, louvar. Mas se você foi agraciado com um pai que sempre esteve presente, auxiliou a sua mãe, agradeça a Deus e cuide desse pai. Ame esse pai também. E aqueles que são pais agora, busquem forças, auxílios em Deus, nosso Pai Celestial, para que possamos ser aqui pequenos espelhos desse amor, desse cuidado, dessa proteção. E assim possamos levar nossos filhos para os braços do Pai Celestial, mostrando sempre a eles o caminho do perdão e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, fazemos a nossa oração geral. Temos aqui pedido de oração pelo Alvício. O Alvício, então, nessa semana, ontem, ele foi a Passo Fundo e ficou sabendo o resultado do exame que ele tinha feito há mais de 15 dias atrás. E ficou, então, detectado que ele está com um câncer, do tamanho de uma laranja, mais ou menos. Então, entre o nariz e o cérebro. Está apertando o olho. Então, ele vai fazer um tratamento, vai fazer rádio, vai fazer químio. Então, nós oramos para que Deus auxilie ele nessa luta, que possa fazer esse tratamento o mais rápido possível e que tenha a sua saúde restabelecida. Mas, que acima de tudo possamos estar preparados também, para quando Deus nos chamar, para sermos recolhidos ao seu reino celestial. Mas alguém tem algum pedido, algum agradecimento que queira incluir em nossa oração? Não? Então convido quem assim puder para que fique de pé e oremos ao nosso Pai Celestial. Eterno Deus e Pai Celestial, que és todo-poderoso, fiel e bondoso, nos achegamos na Tua presença neste momento para agradecer as inúmeras bênçãos espirituais e materiais que Tu nos tem concedido durante todos os dias de nossa vida. Pai Celestial, Tu nos dá todas as coisas necessárias para o sustento de nossas vidas. Também providenciaste a salvação de todos nós, enviando Teu Filho Jesus Cristo como o nosso Redentor, que nos tira da tempestade. Aceita nosso louvor e adoração por Tua providência física e espiritual em nossas vidas. Obrigado pelo alimento espiritual que recebemos no culto de hoje. Agradecemos por este final de semana no qual comemoramos o Dia dos Pais, onde celebramos o dia da pessoa que Tu colocaste em nossa vida para que juntamente com nossas mães nos criasse e educasse, sendo os primeiros reflexos de Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Infelizmente, alguns de nós não tiveram uma boa experiência com seus pais terrenos, mas ajuda-nos a compreender que Tu és o Pai perfeito, que nos ama, nos perdoa, nos consola e que está sempre ao nosso lado. Capacite aos pais para que possam realizar a sua função conforme a Tua vontade e que eduquem seus filhos no Teu caminho. Dê a eles sabedoria, paciência e muito amor. Deus benigno, Tu sustentas a nossa vida na agonia e na morte. Suplicamos-te que minimize os sofrimentos dos enfermos. Hoje te pedimos em especial pelo Alvício. Mantenha-os firmes na fé salvadora e, se for de Tua vontade, os restabeleça a saúde. Oramos pelo bem das famílias, em especial pelas famílias de nossa igreja. Que nas famílias possa existir o amor,
o perdão, a compreensão, que Tu esteja em nossos lares. Que a Tua palavra seja vivida em nossos lares. Tudo mais te pedimos e agradecemos na oração que Teu Filho amado, nosso Salvador, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meu pai me ensinou a pescar, a procurar vagalume, e que lutar por justiça é fruto do amor. O meu pai me ensinou a andar de bicicleta e a valorizar os momentos mais simples da vida em família. Subir em árvores, não matar passarinhos, e é uma dádiva ter amigos, a seguir os passos do bom pastor Jesus. A respeitar e amar minha mãe, e que estar satisfeito é sinônimo de alegria. A ouvir música, chorar de tristeza e de arrependimento, e a descansar no perdão. A comer pizza, a caminhar com dignidade, e que Deus, o nosso Pai, sempre quer cuidar de mim. Obrigado, Pai.